Olá, hoje 12 de dezembro e muita coisa tem acontecido, principalmente a partir do dia 8 de dezembro. É, Nós tivemos o discurso do Bolsonaro falando com seu público, com o famoso cercadinho dele, né? Que é a parte mais, aquele grupo mais ideológico, mais radical que o acompanha. Então fazia muito tempo que ele não se pronunciava para esse público, diretamente para ele, e dia 8 de dezembro ele fez. Teve a diplomação do Lula recentemente, mais exatamente ontem, dia 12, né? E consequentemente, logo em seguida, teve os atos terroristas dos golpistas que pedem intervenção militar, que imploram por um golpe militar para que impeça a posse do Lula. Então nós tivemos muitas coisas acontecendo, além dos ministros que estão sendo anunciados quase que diariamente, alguma departamento, alguma secretaria, alguma instituição está recebendo nomes indicados pelo Lula. Então, recentemente teve ministros sendo anunciados, presidentes de instituições sendo anunciados. É, então, o governo. E uma coisa interessante é que, por exemplo, falando sobre os atos, que eu ainda quero falar mais em outro vídeo, mas neste momento, onde aconteceu atos terroristas gravíssimos, uma tentativa de invasão da Polícia Federal, destruição de bens públicos, né? Ônibus públicos foram queimados, tentativa de ações terroristas se utilizando de botijões de gás. Então, várias coisas gravíssimas para o Brasil, para a democracia, foram realizadas no último dia 12 de dezembro, e não houve um pronunciamento do presidente e nem do ministro da Defesa. Não houve nenhum tipo de pronunciamento presencial, uma nota escrita no Twitter, se eu não me engano, de um dos ministros da Defesa ali responsável pela segurança nacional. Foi a única coisa que aconteceu que eu saiba. O presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente derrotado, não falou nenhuma palavra sobre o assunto, eu acredito. E até o momento ninguém apareceu para se pronunciar. Quem vem a público falar alguma coisa é o ministro indicado pelo presidente Lula, o Flávio Dino, né, ministro da Justiça. É ele que vem acalmar e se pronunciar do que pode ainda vir a acontecer e tranquilizar também as pessoas que estão temendo no momento por alguma ruptura democrática. Então, o ministro atual não fez nada, não falou nada, mas o ministro que ainda vai ser empossado é que vem acalmar. Então é como se não existisse mais governo de fato, e quem está governando e tentando trazer certa estabilidade e ordem e respeito às instituições democráticas do Brasil é o governo que foi eleito, mas ainda não é o que manda, né? Porque só a partir de 1º de janeiro é que o Lula de fato vai poder agir e finalmente fazer o que nós esperamos, que é colocar a Polícia Federal para investigar, é exigir justiça rápida para que, para que essas pessoas sejam processadas, investigadas, processadas e condenadas.
Mas o que eu quero falar mesmo hoje é sobre o discurso do presidente Bolsonaro no dia 8 de dezembro. Depois de muito tempo ele aparece, vem para o cercadinho e vem falar com o seu público. E o mais interessante é que ele faz um discurso muito lunático, muito incompreensível para algumas pessoas que não acompanha ele e nem acompanha os seus grupos mais radicais de bolsonaristas. O fato é, Bolsonaro está vivendo um dilema. Ele precisa respeitar a Constituição, ele precisa seguir as ordens legais que ele vai seguir, porque ele não é idiota de ser preso. Os bolsonaristas que estão na frente dos quartéis, essa galera golpista, elas não têm medo, e medo de fato, e elas não vão ser presas, e se forem presas parece que não estão preocupadas com isso, mas o Bolsonaro está muito preocupado, e ele não é um principiante na política, e ele conhece mais ou menos ali as regras dos sacramentos da Constituição, sabe? Então ele tem muito cuidado com o que ele está fazendo, porque ele não é um cara que vai se colocar em condição de sofrer uma prisão indiscutível, por exemplo. Ele tem várias ações e investigações contra ele, mas são coisas discutíveis. É crime ou não é? Ele não vai cometer um crime como esse pessoal que está na frente dos quartéis está fazendo, onde ele nem teria discussão, seria algo indefensável para ele, né? Porque a gente sabe e tem que ficar claro, defender golpe, defender intervenção militar é crime, e ele vai tomar muito cuidado na hora de fazer isso, porque ele sabe que qualquer erro, qualquer descuido, ele está cometendo um crime e vai ser preso quase que imediatamente. Nesse discurso, ele vem num momento onde a sua base está muito conflituosa, então esses grupos mais ideológicos, mais radicais estão extremamente divididos. Uns defendem a permanência na frente dos quartéis, uns defendem a invasão da Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, outros vão defender a invasão ao Senado, agora estão indo para frente da casa onde o Bolsonaro está, né, no momento, enquanto ainda é o presidente. Então tem vários grupos, tem grupos que defendem manifestações na Paulista, em outras avenidas e ruas importantes. Então, assim, tem muita gente dentro desses grupos bolsonaristas, que formaram vários grupos, e esses grupos estão extremamente divididos. Então, neste momento, o Bolsonaro, numa tentativa ainda tem uns índios que apareceram, e o mais engraçado é que é um índio protestante, pastor, que descaracteriza totalmente a ideia de nação, de povos indígenas originários, mas tudo bem, nem vamos entrar nesse mérito no momento. Mas assim, e esse grupo indígena é extremamente que é comandado por esse suposto indígena, é extremamente violento, agressivo, e pega muito pesado nas palavras, nos discursos. Então é isso. Então esse grupo está muito dividido. O Bolsonaro está pressionado e precisa tomar alguma atitude para tentar unificar essa base dele, o que está muito difícil, né? O grupo tem a ideia de que só basta eles pedirem ou gritarem muito, eu autorizo, o Bolsonaro vai mandar, vai indicar, vai organizar a intervenção militar, mas não adiantou eles falarem eu autorizo, porque o Bolsonaro não citou nada do tipo. Nesse discurso ele vai falar que quem decide
o futuro dele é as pessoas, né? Então as pessoas se sentem incentivadas a gritar eu autorizo, por exemplo, né? Mas a gente sabe que eles já estão gritando há 40 dias e nada tem acontecido e não vai acontecer. Né? Então ele fala que quem decide sobre as Forças Armadas e sobre o futuro dele é as pessoas. E depois ele fala na união, como eu falei no começo, ele precisava fazer esse discurso para tentar minimizar o estrago que a base dele, já cansada desses 40 dias, está sofrendo, porque eles estão andando e não estão saindo do lugar, porque nenhuma novidade, nada de positivo tem acontecido para eles nos últimos tempos. A única coisa que tem acontecido diariamente é vergonha alheia, muitos micos, muitas situações constrangedoras, e eles estão acumulando um desgaste à imagem deles e deste movimento. Então, o pessoal está desestimulado e está brigando aí entre eles. E o Bolsonaro tenta unir essa galera de novo em torno dele. E aí ele fala: vamos acreditar, vamos nos unir. Criticar só quando tiver certeza absoluta. Buscar alternativas e cada um ver o que ele pode fazer dentro, de fato, pela sua pátria. Por que ele fala isso? Ele vem falar isso porque os próprios bolsonaristas eles fazem anúncios de coisas que não existem, anúncio de coisas paranoicas, de coisas que não fazem sentido nenhum, gera uma expectativa em cima das pessoas, né, que estão há 40 dias ali em pé na frente de um quartel, e aí no fim dessas horas determinadas, as famosas 72 horas, nada acontece. Isso vai gerando uma revolta interna dentro desses grupos e eles vão criticando, vão perdendo a paciência com o próprio Bolsonaro, que não toma a decisão de iniciar a intervenção militar. Então o Bolsonaro vem apaziguar e pedir para que as pessoas tenham paciência e só tenham uma atitude caso elas tenham certeza do que está acontecendo. Para essa galera, a real não tem certeza, não vai vir informações sobre golpe, porque esse golpe, essa intervenção militar não vai acontecer, porque os militares são pessoas que não querem problema para a vida deles. Né? Desde quando esses caras vão querer entrar em conflito, seja um conflito internacional, um conflito civil? Não vai ter. O exército brasileiro não tem a característica mais de ser agressivo contra ou de entrar em um conflito desse tipo, em hipótese alguma. Até porque um militar não vai iniciar um golpe sabendo que ele vai ter que atacar as pessoas onde ele mora, as pessoas que são parentes deles. Então essa ideia de intervenção militar ela é muito tá muito no imaginário dessas pessoas que vivem ainda na ditadura, que ainda está quando a gente vivia a ditadura militar. Outro momento que ele vai falar no discurso dele, ele fala algo conheço o temor de um monte de vocês, não é diferente do meu temor. Todos nós aqui temos família, filhos, sobrinhos, netos e não podemos esperar chegar lá na frente e olhar para trás e dizer que eu não fiz. Nem sei o que ele quis dizer. Que é isso aqui? O que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje em dia. Né? Então, aqui é mais do mesmo, vamos seguir, galera, lutando aí, vamos ficar na frente dos quartéis, porque senão vocês vão se arrepender. Mas é aquilo, infelizmente não vai adiantar, infelizmente não, felizmente
não vai adiantar nenhum esforço de vocês. Lula será presidente dia 1º de janeiro e não vai fazer o governo, os 4 anos de governo dele. Não adianta, vocês podem fazer o que quiserem. Se quiserem ganhar algo, vai ser no processo eleitoral que vai acontecer após o encerramento do mandato do presidente Lula. E aí o Bolsonaro tem que pedir que vocês continuem na luta política, e eu acho que é isso que ele quer dizer nesse discurso aqui, né? Nessa frase. Ele também disse que os apoiadores devem respeitar o direito das pessoas que pensam diferente de falar o que bem entenderem, mas que devem trazê-la para nosso lado, o lado da verdade, da honestidade, do respeito da família, da liberdade de expressão religiosa. Aqui é interessante porque ele também fala com quem não acredita nas coisas que ele prega. Aqui é uma ideia, ele passa uma mensagem de vamos tentar trazer para o nosso lado outras pessoas, né, que mesmo que elas pensem diferente, que foi o que o PT fez, que foi o que a esquerda fez nesse processo eleitoral. Eu acho que nesse discurso do dia 8 de dezembro, o Bolsonaro nada mais fez do que preparar terreno para uma disputa eleitoral daqui 4 anos, e tem feito uma certa conscientização das pessoas de que essa luta vai existir e que ele precisa seguir nela desta forma, né? Seguindo os trâmites legais da Constituição, jogando dentro das 4 linhas, como ele sempre fala. Ele não está em momento nenhum deixando claro que vai vir um golpe e quando esse golpe vai acontecer. Ele está pedindo que as pessoas sigam lutando ali para trazer pessoas que possam votar nele quando ele pedir o voto. Depois ele baba ovo ali para ele, né? Quando ele fala que as pessoas, pela primeira vez na vida, ele está vendo pessoas pedindo para um presidente ficar, né? É claro que existe pessoas pedindo para esse presidente ficar, mas essas pessoas são aquelas que votaram nele, né? É aquilo. Bolsonaro está louco, está ensandecido e precisa de uma intervenção psicológica ali nele, né? Porque uma frase que ele usa no discurso dele é: tudo dará certo no momento oportuno. Que momento oportuno é esse? É o momento onde vai acontecer as eleições. Eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer, é o momento das eleições. Infelizmente infelizmente o vídeo tá muito grande, eu não vou seguir mais porque não adianta ficar falando muito e as pessoas não terem paciência para ver o vídeo todo, né? Então é isso, foi um discurso muito louco e que não fez sentido nenhum, a não ser para uma base muito radical dele, que vai interpretar esse discurso dúbio dele, né, cheio de pontas abertas, para tirar suas próprias interpretações e alimentar aquele público que está em vão nas frentes dos quartéis. O discurso de 8 de dezembro do Bolsonaro foi um suspiro da insanidade maluca dele e desse povo que ainda insiste em fazer a gente passar vergonha e prejudicar a democracia brasileira. Um grande abraço, sigam o canal para dar uma valorizada aí para o esforço que eu tenho feito para gravar vídeo, porque tem sido bastante difícil, e curtam o vídeo, e é isso. Grande abraço e até mais.